Boa tarde a todos. Eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Então eu convido a todos para que coloquem um copinho de água para ser fluidificado e que também, coloque uma garrafinha de água também para ser fluidificada, pois hoje, como é a última quinta-feira do mês de janeiro, a gente vai eh, também fazer a fluidificação das águas para a higienização no lar. Então, eu convido a todos que fiquem à vontade para colocar e vamos então dar início ao nosso plantão de oração. E eu peço a todos que elevem o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, e ao nosso mentor individual, para que ele nos ajude e nos auxilie, que a gente possa ser autorizado em dar início a mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. E como sempre, a gente sempre começa com uma mensagem de preparação do ambiente, o qual a gente está estudando o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. A gente está fazendo de forma sequenciada e hoje é a lição de número 169, que tem como título Busquemos a Eternidade. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Busquemos a eternidade. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, ele escreveu isso ao 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16. E continua assim: Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstia não atinge a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos-nos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o de experiência, a dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício tempera-lhe o caráter. O espírito encarnado sofre constantes transformações por fora, a fim de acrisolar-se e engrandecer-se por dentro. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas, utilizando-as na marcha ascensional para a grande luz. Descerra, pois, o receptor de teu coração a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo. E nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da sequitude, será como o sol radiante, a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Olha que lição maravilhosa, né? Então, aqui o título já diz: busquemos a eternidade. Então, a gente precisa entender, que nós somos espíritos eternos e que a gente tem que buscar evoluir para a nossa vida eterna. Né? Como ele fala aqui, ó, que a gente não pode deixar se levar, se abater pelas alterações do equipamento físico, que o nosso corpo ele é orgânico, e Jesus já disse que ele veio do pó, e do pó ele vai voltar. Mas a gente não pode se deixar abater com isso, a gente tem que buscar a eternidade, porque a gente que estuda a doutrina espírita,
A gente já sabe que a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira, que nós todos somos espíritos, ora encarnado, ora desencarnado, e que a gente tem que procurar buscar, como ele falou aqui, a nossa evolução para a eternidade, porque nós não vamos morrer nunca. O que vai morrer é o nosso corpo físico, não é? Que a gente chama de roupagem, que a gente vem aqui para a Terra para poder, né, aproveitar o melhor que a gente possa e usufruir essa oportunidade para que a gente possa se melhorar em todos os aspectos, intelectual, espiritual, não é? Para que a gente possa evoluir com qualidade, colocando o amor acima de tudo, porque o amor, ele é a resolução de todos os nossos problemas. O amor, ele conserta tudo. E aqui, como diz na lição, né, ele fala que as moléstias que nos atingem, né, a velhice, tudo isso a gente tem que encarar, né, de uma outra forma, porque a velhice ela não vai alcançar o nosso espírito, porque você pode ser jovem mesmo com tanta, né, idade, não é? E você entender que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui para quê? Para que a gente possa aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá, da vida terrena, para se aprimorar, aprender. Por isso que a gente também fala dentro da doutrina que todos nós, seres humanos aqui no planeta Terra, nós somos aprendizes, né? Que todos nós estamos aqui para aprender, para se melhorar, para voltarmos para casa bem. E a gente tem que aprender o quê? A adquirir virtudes como a paciência, a benevolência, né? A caridade, o amor, a fé, a humildade, que são esses sentimentos nobres que nós temos que angariar para que a gente possa voltar com a mala cheia, né? Porque o espírito encarnado, ele está em constante transformações, né? Por fora, a fim da gente, né, se melhorar por dentro, não é? E a gente tem que entender que a Terra é o nosso estágio, né? É uma simples jornada, porque a gente sempre ouviu dizer, né, que a nossa vida na Terra ela é passageira. Então a gente tem que aproveitar o máximo, mas para se melhorar, porque aqui não é parque de diversão, porque tem muita gente que fala, ah, não, eu quero me divertir na vida. Não, o mundo não é parque de diversão. Nós viemos aqui com um propósito, um objetivo, o objetivo de se melhorar, melhorar moralmente, né? Porque a gente hoje em dia a gente vê muita gente aí catedrático, né, que evoluiu tanto intelectualmente, mas a moral ainda está lá não entrou nem no pré, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que aproveitar essa oportunidade que Deus nos dá aqui no planeta Terra para evoluir moralmente. Entender que todos nós aqui somos aprendizes, que não existe faculdade do espírito. Nós ainda temos que aprender muito, muito, e aprender a trabalhar com as faculdades que nós já temos, né? E aprender, né, que os sentimentos nobres, como o amor, a humildade, a tolerância, a paciência, a gente tem que angariar isso e para a gente poder auxiliar o nosso próximo, porque Jesus, quando ele veio aqui, ele pediu para que a gente, né, amar como ele amou. Ele amou a todos e a todos. E ele não precisou, né, se desfazer de um para poder deixar, para poder gostar de outro. Né? Ele não precisou denegrir um para poder melhorar o outro. Não precisou derrubar um para poder subir. Não, muito pelo contrário. Ele disse que nós todos somos filhos do mesmo Pai, que nós temos que ajudar uns aos outros para que a gente possa evoluir com qualidade. Porque a verdadeira vida não é aqui no planeta Terra, é no planeta espiritual. Nós viemos aqui, como a gente fala para poder todos entender, para saldar as nossas dívidas de vida eterna. Porque como nós somos espíritos encarnados, não é? E essa não é a nossa primeira encarnação, a gente já teve muita coisa que a gente fez. E como hoje a gente sabe que Deus é nosso Pai amantíssimo, amoroso, que não castiga ninguém, mas só que nós vamos ter, né, que pagar todas as nossas dívidas. Porque tudo que acontece conosco, de bom ou de ruim,
são consequência desses atos. Então a gente tem que pagar até o último centil, para que a gente possa, né, se purificar, porque Jesus também disse que além da gente poder fazer tudo que ele fez muito mais, ele também disse que nós vamos estar à direita do Pai. Para que você tenha essa oportunidade de estar à direita do Pai, você precisa se depurar, tirar essas coisas ruins de dentro de você, se tornar um homem novo, como a gente estuda, que a gente tem que trocar o homem velho pelo homem novo. E não é velho de idade, né? É de entendimento, de discernimento, entender que todos nós somos criatura do Criador. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir e para voltarmos para casa bem, bem porque a verdadeira vida é no plano espiritual. Aqui a gente está só de passagem e daqui a gente não leva nada de material, nem mesmo o nosso corpo, que Jesus já disse que vai para o pó, não é? Então a gente tem que procurar esta estadia aqui no planeta Terra para se melhorar, entender que quando a gente é afrontado, não é? A gente perdoar aquele irmão, porque ele ainda não se atentou nos ensinamentos de Cristo, porque Cristo deixou um legado maravilhoso. É difícil, mas a gente se com força de vontade, a gente consegue entender o que ele quer de nós. Ele quer que a gente entenda, que a gente perdoe, que a gente ame e que a gente auxilie um ao outro, para que a gente busque a eternidade, porque nós não vamos morrer nunca. A gente só vai trocar de roupagem, como a gente fala, né? Da indumentária carnal. A gente vai deixar o corpo de carne e seguir só com o espírito, não é? Mas aí, se você não cumpriu, né, o seu objetivo quando esteve aqui, você vai ter que voltar. Não é? Então é importante que a gente comece agora a entender as coisas espirituais, a buscar essa eternidade, entendendo que todos nós vamos chegar lá. Deus, ele é paciente, ele é nosso Pai. Ninguém consegue tirá-lo ele do eixo. Ninguém consegue deixá-lo triste. Ninguém consegue, como que eu posso falar? Ninguém consegue deixar que ele nos ame. Porque eu sempre digo, Deus, ele ama todos nós. Mas se ele permitiu que essa coisa acontecesse de ruim na tua vida, é para você aprender. Porque ele disse também que é para a gente entender que o mal é a ausência do bem. Então, quando a gente entender isso, a gente não vai mais praticar o mal. E que ele também não castiga ninguém, ele só quer que nós entendamos. Que a gente entenda que todos nós temos que evoluir, que tudo isso que vem na nossa vida, como ele falou aqui, as moléstias, a velhice, né? E é uma questão que é para a gente poder entender, porque a velhice ela não vai alcançar o nosso espírito, né? Quando a gente procura viver na luz da imortalidade, entendendo que a gente não vai morrer, a gente vai, né, trocar essa roupagem, vamos dizer assim, deixar essa indumentária e passar para o plano espiritual, né? As doenças que vêm é para nos alertar, porque ela fala assim: olha, criatura, veja o que você está fazendo com o seu próprio corpo. Não é? Porque hoje em dia a gente vê que tem gente aí que entende, que sabe, mas continua fazendo as coisas inadequadas. Ele não sabe? Ele sabe. E a gente sabe também que aquele que há muito foi dado, mais será cobrado. E quando você tem discernimento das coisas, que você continua ainda, você vai ser mais cobrado. Não é? São os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Né? Então a gente precisa entender isso, que a gente tem que procurar buscar a eternidade, sabendo que nós vamos, né, deixar a carne aqui e vamos voltar para nossa casa, nossa verdadeira casa, que é no plano espiritual. E lá a gente não precisa desse corpo material, mas a gente precisa entender que nós temos que nos melhorar, principalmente na moral. Hoje em dia, a gente está no século XXI, era da digitalização. A gente está vendo aí o que acontece. Muita gente inteligentíssima utilizando esses instrumentos que era para promover o bem, para auxiliar aos outros, para fazer coisas erradas, não é?
dizimando a vida do próximo. E não é isso. Mas Deus, ele está no controle de tudo. E você vai ter que ser responsável por tudo que você fez. Então essa lição, ela vem nos ensinar que a luta que a gente tem que nos enriquecer, né, e aprimorar as nossas emoções, a nossa experiência. Então a gente tem que entender que todos nós somos aprendizes. Todos nós estamos aqui para aprimorar, né? Porque o espírito, ele sofre constante transformação, né, por fora, para a gente poder melhorar por dentro. E a Terra aqui, ela funciona como um estágio, não é? Um estágio da simples jornada espiritual, na qual a gente tem que entender que nós não estamos aqui para divertir, nós estamos aqui para aprender e se melhorar, para que a gente possa, né, continuar a nossa marcha na evolução, na ascensão, né, com uma grande luz, não é? E fazer do nosso coração esse receptor para poder, né, absorver essas ondas sublimes com esses sentimentos nobres, essas ideias nobres, para que a gente possa voltar para casa e falar assim: o meu tempo lá na Terra, ele não foi perdido. A gente conseguiu aprender, entender que nós somos espíritos eternos e que não tem nada que vai nos destruir, né? A gente vai voltar mais firmes, mais depurados, para que a gente possa encontrar a luz, não é? E auxiliar os nossos irmãos que estão ainda na amargura, que ainda não entendeu, né? Que Jesus, que Deus, nosso Pai, ele, ele é amantíssimo, ele sabedor, não é? Ele tem uma sabedoria imensa e ele não castiga ninguém, por isso que ele dá o sol para todos, né? Dá também a chuva para todos, para os bons e para os ruins, que é para a gente entender, aprender com ele, que a gente não deve fazer o mal a ninguém. Muito pelo contrário, a gente tem que auxiliar sempre, servir sempre, ajudar sempre e nunca desanimar. E tudo que a gente for fazer, a gente pôr o nosso coração à frente, amando, para que ele seja esse receptor dessas ondas sublimes, para que todos possam, né, ser auxiliados a encontrar a luz divina no caminho reto do bem para a evolução. É isso o entendimento que eu tenho dessa lição, né, de número 169. Busquemos então evoluir para a eternidade. E vamos agora então à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então, nessa mesma sintonia, vamos então pedindo às equipes de fluidificação das águas que, junto com o auxílio de Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito.
e que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água das residências, dos hospitais, dos asilos, das creches, dos orfanatos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, vamos também pedindo para que essa mesma equipe possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário também para as garrafinhas, para a fluidificação no lar, retirando toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo e levando para as colônias de tratamento. E vamos vendo então os nossos lares limpo em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado, para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados, e eu peço em especial para Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca de Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista de Freita, Simone Porto, Volney Barbosa de Paula, José Roberto de Oliveira, Antônio Reina Ginês. Peço também para todos aqueles que estão nos seus leitos de dor, seja em suas casas, seja nos hospitais, para que a espiritualidade possa envolver a todos com muito amor e carinho, fortalecendo a sua fé para que eles possam auxiliar no seu próprio tratamento. Né? E vamos também pedindo, né, para todos aqueles que estão aniversariando, né, neste mês, para todos os aniversariantes, para que eles possam receber uma rosa, né, e auxiliar, né, no seu próprio desenvolvimento, agradecendo a Deus por mais esse ano de vida, para que eles possam continuar com essa fé firme e raciocinada. E nessa mesma sintonia, vamos também pedindo para o caderno dos desencarnados, e eu peço em especial para o seu Wilson Luiz de Oliveira, que desencarnou a semana passada, né, para que ele possa ter um despertar calmo e tranquilo e que aceite essa nova situação, né, e que a espiritualidade o acolha com todo amor e carinho. E assim para todos que estão desencarnando, né, deixando a nossa pátria terrena, né, principalmente nessas situações de guerra, de desastres naturais, né, que nem essas enchentes, para que eles possam ter calma, calma que Deus está no controle e que aceite essa nova situação, lembrando que a vida continua, como disse a nossa lição de hoje. Nós somos espíritos eternos, para que eles né, sejam bem recebidos e acolhidos por toda a espiritualidade e eles aceitam com muito amor e carinho essa nova situação. Vamos também pedindo para o caderno da higienização lar, para todos os tratamentos que se encontram na nossa casa. Vamos também pedindo para o caderno dos dependentes químicos e também para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. Que assim seja, Senhor. E também pedimos também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores, dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nesta mesma sintonia, vamos então agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos agora recebendo, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja na rua, seja no nosso trabalho, estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim a gente chega ao final do nosso plantão de oração. E eu convido a todos que estão comigo nessa live que possa
né, encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra o Evangelho, né, o plantão de oração deste mês de janeiro, já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos novamente para mais uma tarefa na seara do Mestre Jesus. Então, eu desejo a todos um bom final de semana, que todos, né, permaneçam com a sua fé firme e raciocinada, para que possa continuar a sua missão aqui na Terra com qualidade, né? Pratiquem o amor para angariar as virtudes e até a próxima semana. Então, um bom fim de semana. Lembrando a todos, né, que essa semana, né, vai estar em cartaz hoje o filme, né, O Nosso Lar 2. Então, vamos prestigiar, né, para que a gente possa aprender um pouquinho mais, não é? Então, que todos fiquem bem e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Graças a Deus.